3, 2, 1. Somos humanos, somos cheios de vieses inconscientes e no processo seletivo, assim que eu entro numa entrevista, eu já coloco vieses. Num processo de triagem, onde tem milhões de currículos inscritos em uma vaga, mais ainda, a gente estava acostumado a colocar o quê? Idade, faculdade. As empresas, elas tinham muita dificuldade de conseguir fazer processos que tinham como blindar, né, esses vieses inconscientes, porque não tinha ferramenta para isso. Como que você pega uma pilha de currículos e você consegue ser super justo olhando 100% da pilha? Primeiro que é impossível olhar 100%. E aí que veio realmente o sonho de criar algo diferente para isso. Aí trazendo o ponto de diversidade também, existe esse tato que a Mari comentou. E às vezes as empresas também, elas não sabem como chegar nesse ponto para poder tirar um viés, para poder tirar esse enviesamento do processo seletivo. Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo! Eu sou Stefano Venturato. E eu sou a Isabela Câmara. E esse é um case para chamar de seu, o podcast da Anchan Brasil. Então vamos lá, Isa Câmara, estamos aqui com mais um case. E o case de hoje vai falar sobre duas coisas que eu amo: pessoas e inovação. Lá atrás, quando a gente falou que a gente ia falar muito sobre pessoas e muito sobre inovação, a gente mal imaginava que a gente falaria tanto e de uma maneira tão misturada sobre os dois, né? E hoje a gente vai falar sobre a transformação digital do RH e a importância da GUP aí para tornar essa digitalização uma realidade. A gente vai falar sobre a tecnologia a favor ali dos recursos humanos. Afinal, não é um segredo para ninguém que a tecnologia, quando aplicada de uma maneira ali inteligente, né, ela traz mais produtividade, traz mais agilidade aí no processo de gestão de pessoas. É por isso que a gente trouxe hoje a Mari e o Thiago aqui. A Mariana é CEO da GUP e o Thiago Menezes é Talent Acquisition da Embraer. Isso, antes da gente ir pro case, a gente só vai reforçar rapidinho com vocês. Estamos aqui sempre às terças, com esse episódio completão, e às quintas com aquele episódio mais rápido para você que está um pouco corrido ou que quer ver tudo de uma maneira um pouco mais prática. A gente quer muitas sugestões de cases, então mandem para a gente no podcast @anchanbrasil.com.br, cases que vocês acham que são legais para a gente discutir por aqui. Vamos ouvir um pouco mais sobre o case da GUP com a Mari e com o Thiago, então, Isa? Então, bora pro case. Então, pessoal, antes da gente começar a falar do case da GUP, né, o que a gente quer muito saber, o que a gente precisa muito saber antes de qualquer coisa, são os detalhes tão pequenos dos nossos dois convidados. Estou invocando aqui Roberto Carlos e já vou passar para Mari. Mari, conta seus detalhes tão pequenos. Tem alguns detalhes tão pequenos seus que já estão aí no mundo, mas é melhor a gente ouvir da sua voz. Nada como ouvir da voz de quem viveu os seus detalhes tão pequenos. Então vai, manda ver. Legal, gente, muito bom estar aqui hoje com vocês. Bom, eu sou a Mari, CEO e cofundadora da GUP. Comecei a carreira querendo muito ir para a área de vendas, de marketing, não querendo ir para a área de RH, até que eu tive a minha primeira experiência corporativa num programa de trainee, e uma pessoa falou assim: Mari, vai para a área de RH, que está cheio de problema, tem muita oportunidade. Aí eu falei, puxa, deixa eu ir testar, né? E me apaixonei, nunca mais quis sair dessa área, vi que realmente é a área que concentra o maior ativo das empresas, que somos nós, pessoas, e fiquei nessa grande empresa, nessa área durante 4, 5 anos, até que veio o insight da GUP e larguei tudo, vendi carro, peguei todo o dinheiro da poupança, fui atrás de convencer os outros cofundadores para a gente começar esse sonho aí da GUP 6 anos atrás. Nossa, e que virada, né, Mari? Eu acho que até vale a pena um pouquinho já puxar alguns detalhes extras aí. Eu estava lendo, inclusive, sobre a sua atuação nessa grande empresa, e eu vou dizer assim, não sei se é fato ou fake, não vou ficar falando o nome da empresa, apesar de que é só dar um Google aí, né? Mas dizem que é de uma cultura muito intensa, né? Essa grande empresa aí em que você estava. E essa virada de sair da grande empresa e empreender, foi uma construção ou foi algo que você foi percebendo com o tempo, assim, putz, já vinha numa certa vontade, num empreendedorismo mais aflorado, e você resolveu ir procurar resolver esse problema com a GUP? Ótima pergunta, assim, eu não sou empreendedora como muitos que sempre quis empreender.
Eu não queria empreender, eu queria fazer carreira corporativa. Eu estava muito feliz na empresa que eu estava, que você falou de cultura intensa, era uma cultura você ama ou você odeia. Eu era do lado que amava. Então eu adorava, assim, eu tive durante os 4, 5 anos lá, eu fui a primeira da minha turma de trainee a ganhar um convite para ser uma pré-sócia. Então tive uma carreira muito rápida lá dentro. Super jovem, né, Mari? Até eu Super estava jovem. lendo. Você já é jovem nesse momento, inclusive quem está apenas nos ouvindo, vale lá no YouTube, porque Mari é uma menina, já está aí empreendendo uma das melhores empresas aí do país, mas ela já era jovem nessa grande empresa, né? Eu era, assim, eu peguei minha primeira gerência, eu tinha 22 aninhos, né? Uau. Então, quando eu tive o primeiro time, que eu era líder de uma fábrica, eu era líder de RH da fábrica inteira, de mais ou menos 400, 500 pessoas, e todas as pessoas, meus pares, eram muito mais velhos do que eu, o meu time conhecia muito mais do que eu, então eu aprendi muito sobre liderança, não é você saber mais do que todo mundo, né? Muitas vezes é você tá ali provocando, puxando as perguntas, mas eu sempre fui muito atirada, assim, eu sempre gostei de fazer coisas grandes, então não me deixava com o medo ficar maior do que a empolgação por ter menos idade nesses desafios. Sensacional. Legal, legal. E você, Thiago, conta um pouquinho aí para a gente, para quem está nos ouvindo, sobre você, sobre sua trajetória. A gente sempre brinca, né? Quem que é o Thiago? Do que ele se alimenta? Onde ele vive? Conta um pouquinho aí pra gente. Primeiramente, boa tarde aí, todos vocês. Mari, prazer conversar aqui, também representando aí como especialista na GUP. Bom, eu tenho um background que foge bastante do RH, que é o mundo de TI, então já me aventurei por alguns anos nesse mundo de desenvolvimento e parei numa faculdade de administração, porque como dizem, os perdidos que não sabem o que fazer fazem administração, mas foi no curso de administração que eu me achei dentro da área de recursos humanos, e aí eu consegui uma excelente oportunidade na Embraer, na qual eu estou já há 4 anos e meio, e essa área do RH me encanta todo dia, porque eu gosto de lidar com pessoas. Eu, no passado, era muito introspectivo, mas hoje eu não sou nada introspectivo. Então, às vezes, fazer uma palestra, uma integração com 200 pessoas, falar com os C-levels, né, que a gente tem na empresa, já é algo natural no dia a dia. E ter esse contato com os nossos recursos humanos, né, como a Mari falou, as pessoas são os recursos mais importantes que a gente tem, um dos maiores ativos do nosso dia a dia e do âmbito do corporativo. Então é ótimo lidar com as pessoas, com as diferentes culturas, diferentes perfis, e ajudar desde o jovem aprendiz com seus 16 anos até uma contratação ali de uma pessoa mais sênior com 40 anos de carreira. Toda pessoa tem uma história para contar, teve uma batalha e batalhas na história de vida delas, e a gente está ali para conhecer essa pessoa e colocá-la na melhor posição possível para ela ainda se desenvolver, seja uma pessoa que nunca trabalhou, uma pessoa que já está há 40 anos no mercado. Então, eu gosto muito desse tipo de trabalho, e o RH, ele é fascinante por conta disso. Muito legal. E ó, o RH é fascinante por conta disso e também o case da GUP pra gente. É muito fascinante. É por isso que a gente trouxe ele aqui hoje. E quem está ouvindo a gente vai vir com a gente para conhecer todo mais desse case. E agora que a gente já conhece tanto a Mari, que é uma das cabeças aí pensantes da GUP, e o Thiago, que vai ser nosso especialista, chegou a hora então da gente ir para o case. Vou dar só um recap para quem não conhece a GUP, caiu aqui nesse podcast do que é que a gente vai falar aqui. Basicamente, a gente sabe que contratar novos colaboradores de uma forma inteligente e eficaz, ela é, querendo ou não, hoje, um dos maiores desafios de uma empresa quando ela vai pensar ali na atividade dela, na operação. E também não é nenhum segredo, e muita gente já sabe disso, que para tornar tudo isso mais simples, talvez a tecnologia ela venha ali com uma ajudinha extra muito bem-vinda. E era nisso que a Mariana, né, estava pensando, a Mari e a sócia dela, né, a Bruna, era nisso que elas acreditavam quando elas decidiram criar a GUP, que é uma startup aí que a gente trouxe hoje, que eles vieram para transformar a forma como os processos seletivos são feitos aqui no Brasil. E aí eu queria
começar perguntando aqui para você, Mari. A gente já sabe, né, da importância desses processos para uma empresa, deles serem ágeis também e, no final, justos. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre como funciona a tecnologia por trás da GUP, né? Como que funciona aí essa triagem dos currículos? Eu até estava olhando no site de vocês para eliminar esses vieses de recrutamento. Então, o que isso significa, né, na prática? E como que a tecnologia aí dá uma mãozinha para vocês? Poxa, que legal. A gente, quando nasceu, foi muito olhando diversas tecnologias que estavam começando em outras áreas e aportando muito valor, né? A gente viu uma transformação digital muito mais rápido nas áreas de negócio, como marketing, operações, e depois, agora que a gente está vendo esse movimento na área de RH. E quando a gente olhou, né, o processo de recrutamento, naquela época eu estou falando lá de 2014, ainda num processo muito engessado, onde a grande maioria das empresas recebia um currículo em papel. Eu trabalhava como gerente numa fábrica, né, dessa empresa que eu estava antes de começar a GUP, eu recebia currículos em papel mesmo. Então, a experiência do recrutador e do gestor, muito operacional. As pessoas tinham que usar uma ferramenta porque eram obrigadas a fazer isso. Então, daí que surge a GUP, dentro desse contexto onde não existia uma grande automação do processo de RH. Mas a gente não queria só uma ferramenta para automatizar um processo, a gente queria uma ferramenta para tornar também um processo mais justo, como você falou, Isa. E aí que veio o conceito de usar inteligência artificial desde o dia 1. Desde o dia 1, a gente já trouxe uma pessoa para olhar a inteligência artificial, porque a nossa premissa era: somos humanos, somos cheios de vieses inconscientes, e no processo seletivo, assim que eu entro numa entrevista, eu já coloco vieses. Num processo de triagem, onde tem milhões de currículos inscritos em uma vaga, mais ainda, a gente estava acostumado a colocar o quê? Idade, faculdade, curso, de foto, ver foto, mas será que é isso realmente que prediz se a Isabela ou o Stephanie é um bom candidata para a vaga? Então, a gente criou uma tecnologia para tornar o processo mais rápido com automação, onde a empresa consegue, desde abrir a vaga, fazer toda a triagem, criar o processo seletivo todo customizado em etapas, conseguir fazer análise de dados por meio de uma plataforma que entrega analytics do processo de recrutamento, mas também com uma inteligência que aprende com os padrões de recrutamento da empresa e que é blindada para não fazer nenhuma diferenciação entre aspectos que podem impactar a diversidade, como gênero, como idade, como diversos outros. Perfeito. E é por meio disso... Oi, pode falar. Desculpa até te interromper, mas eu acho que isso é algo que já dá para a gente começar a explorar um pouco a força do case mesmo de vocês. Todo bom empreendedor, e a gente ouve bastante, já ouviu nos últimos cases, ele acaba sendo um apaixonado pelo problema e não pela solução, né? E aí, você aí, jovem, mulher, por mais que estivesse numa empresa em que você estava apaixonada pela cultura, ainda assim, a gente sabe que grandes indústrias, elas acabam tendo esse viés inconsciente, e até consciente, muitas vezes, não é? E acabam levando a contratação para algo um pouco diverso, né? Então, isso foi um problema que você viu no seu momento de carreira executiva mesmo, não necessariamente na sua empresa, mas em outros lugares, e foi daí que você viu essa necessidade de fundar a GUP realmente para ter esse processo justo e ágil? Com certeza, Stefano, assim, eu vi dentro da empresa que eu estava, né, que não é segredo para ninguém, é uma empresa que evoluiu muito em questões de diversidade hoje em dia, mas que na época, por exemplo, programa de trainee, eu fui uma das pouquíssimas mulheres que entrou num programa que era predominantemente feito por homens, masculino. E quando eu olhava a vice-presidência, a presidência, eu não encontrava naquela época nenhuma mulher. Então, isso sempre foi algo que me incomodava de uma certa forma para querer fazer alguma coisa diferente agora. Porém, as empresas, elas tinham muita dificuldade de conseguir fazer processos que tinham como blindar, né, esses vieses inconscientes, porque não tinha ferramenta para isso. Como que você pega uma pilha de currículos e você consegue ser super justo olhando 100% da pilha? Primeiro que é impossível olhar 100%. E aí que veio realmente o sonho de criar algo diferente para isso.
Legal, Mário. Eu queria puxar também mais um papo aqui, quando agora você falou um pouco de diversidade, né? E eu queria falar sobre a diversidade dentro da GUP também, né? Eu Legal. vi que recentemente vocês assumiram, né, um compromisso de ter 50%, né, de mulheres em cargos de liderança, e aí em todos os níveis da empresa, e sendo que 30% delas tinha que ser também de outras minorias, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como isso funciona também aí dentro da GUP, como que vocês conseguem oferecer isso para fora e fazer a mesma coisa do lado de dentro. Walk the talk aí, né? Qual a importância Sim. disso para vocês? Primeiro eu vou dar minha visão sobre a estratégia de diversidade, né? Eu não encaro diversidade, eu falando Mari como CEO, como um projeto. Infelizmente, eu vejo muitas empresas encarando isso como um projeto. Isso daqui é uma estratégia, porque a gente acredita que um time mais diverso, um ambiente mais inclusivo vai ajudar a gente a ser cada vez mais inovador. E a gente mexe com recrutamento, isso é quase uma obrigação. Recrutamento, a gente oferece a plataforma para diversos públicos totalmente diferentes. Então, puxa, se não tiver essa representatividade aqui dentro da GUP, automaticamente a gente pode não ser diverso em como a gente oferece essa plataforma. Então, dado que é uma estratégia, a gente criou um manifesto, Isa, de diversidade e inclusão, pautado em 3 pilares. Um pilar para a gente colocar metas para a GUP sobre diversidade e inclusão, um outro pilar para os clientes, onde a gente está fazendo diversas coisas, desde produto, tecnologia para as empresas fazerem ações afirmativas, que é muito legal, que até hoje as empresas têm ainda muito tato, muito medo de fazer isso, então a gente foi atrás e estudou para oferecer isso, até curso de graça para qualquer pessoa fazer sobre diversidade e inclusão na prática, e comunidade, onde a gente agora oferece de graça a plataforma da GUP para diversas instituições pró-diversidade e outras ações que a gente também está ajudando agora a comunidade como um todo nesse tema. Internamente, hoje, eu tenho muito orgulho de falar que a GUP já tem 50% de mulheres. Essa é a meta da maioria das empresas, ter 50% de mulheres. Já temos. Então, a gente sobe a barra, onde a gente fala, a gente quer, além disso, ter 50% em todos os níveis e ter também essa interseccionalidade que é tão importante dentro desse grupo. Pessoas negras, a gente já tem mais de 25% de pessoas negras dentro da GUP, a gente quer ter mais, então a gente sobe a barra. Por exemplo, licença paternidade é algo que ninguém está falando no mercado, e a gente coloca, a gente não fala assim, ó, daqui 3 anos vamos ter, não, já temos. Hoje, já quero para agora. Já temos agora. Então, a gente acredita muito nisso. Eu sou mulher, minha cofundadora, CEO, é mulher. A gente acredita nessa diversidade. Falando de time de founders, a gente tem LGBT, tem pessoa negra, tem mulher, tudo isso no time de founders de 4. Então, quando a gente vê, esse sucesso, crescimento, com certeza tem esse impacto da diversidade. Então, por isso que a gente traz isso para dentro da GUP também. É que necessariamente, para você chegar a decisões como essa, você precisa ter gente que sofreu ou que usufruiu de alguma forma de problemas como esse, né? Você não consegue, inclusive, tá uma mega polêmica sobre uma foto aí de um grupo de trainees em que todo mundo é branco, todo mundo é homem, todo mundo ali num padrão. Que quem tá do outro lado se incomoda quando vê, porque sente na pele. Quem estava ali no meio provavelmente se viu no meio igual, não se incomodou, mas quem tá fora se incomoda, né? Perfeito, gente. E assim, eu, por muito tempo, eu estou me desconstruindo também, né? Por muito tempo, Sim. Como eu me via Ninguém nesse nasce mundo... desconstruído, né, Mari? Exatamente. Então, assim, o mundo empreendedor, nós somos uma pequenininha minoria, né? Saiu essa pesquisa da Distrito que vocês devem conhecer, no estágio que a GUP está, e tendo 2 mulheres fundadoras, a gente representa 0,5% das startups no Brasil. Uau. Quando eu vou para grupos de investimento, eu vou para fora falar com investidores, eu sempre sou a minoria ali. Então, e além de ser uma mulher CEO, sou também da comunidade LGBT+. Então, é muita coisa que, assim, também estou agora aprendendo a falar mais sobre isso, aprendendo da força do exemplo,
da gente falar mais, trazer mais, mostrar que, puxa, independente de onde você vem, todo mundo pode, né, conseguir conquistar coisas legais, mas precisamos movimentar mais. A gente precisa falar mais sobre tudo isso e acho que a GUP tem um papel muito importante nisso e quero muito que a gente consiga puxar mais essas pautas aqui no Brasil também. Sensacional, Mário. Já vou até puxar o Thiago para nossa conversa, porque vou falar com o outro lado aí da corda, aí, a outra ponta, porque eu sei que o Thiago utiliza a GUP lá na Embraer, né, Thiago? Qual que é o impacto disso Exatamente. aí na prática? Conta pra gente. Na prática, a GUP ela é uma plataforma que oferece realmente essa simplificação em analisar os diversos perfis que a gente tem no mercado quando essas pessoas se candidatam nas nossas vagas. Então, a partir do momento que a gente consegue analisar a pessoa e não a competência técnica, isso facilita muito para a gente achar o perfil ideal para a empresa e não para aquela posição em específico. E te economiza Então, tempo também, né, Thiago? Porque aí exato. preciso defender meus amigos RHs, né? Porque tudo acaba no RH sempre, né? Será porque não tá chegando na vaga, culpa de quem? Do RH. Não tá, a empresa não está 100% diversa, culpa de quem? Do RH. Mas o RH tá ali atolado com 1000 coisas para fazer e precisa desses little friends aí que ajudam um pouco nesse processo, né? Uhum, com certeza. Então, assim, a partir do momento que a gente analisa a pessoa, então, se ela já fez um trabalho voluntário, ao invés de ela conhecer um software específico, a gente vai considerar o trabalho voluntário como uma competência que a gente quer trazer para dentro da empresa. O software ela aprende no dia a dia, ela faz um curso, um treinamento ali que a gente pode passar para a pessoa no momento de uma integração, pós-onboarding. E a GUP oferece essa simplificação porque é uma plataforma intuitiva. Então, a partir do momento do cadastro, e aí um ponto legal, né, Mari, que a GUP ela é muito atenciosa com a LGPD. Então, quando a gente trata de dados das pessoas, aí falando, trazendo o ponto de diversidade também, existe esse tato que a Mari comentou. E às vezes as empresas também, elas não sabem como chegar nesse ponto para poder tirar um viés, para poder tirar esse enviesamento do processo seletivo. Então, a partir do momento que a gente tem uma plataforma que dá esse suporte para a gente, seja dos dados ou seja de uma funcionalidade que traga essa percepção de diversidade, inclusão, eu diria até equidade no processo seletivo para a gente poder trazer para dentro da empresa, isso com certeza corresponde aí a uma análise muito mais interessante para a gente quando a gente pensa de forma estratégica para a companhia. Então, chegar nessas futuras metas de porcentagem X até X anos de mulheres, de étnico-racial, de LGBTQIA+, e outras diversidades que a gente tem no mundo, tendo essa plataforma, a gente chega muito mais simples, né? De uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais, eu diria assim, natural, né? Mais interessante também de se encontrar. Legal. Então, Eu queria como até fazer uma pergunta, aproveitando aí o depoimento do Thiago, porque muito provavelmente é o que quem está pensando, está ouvindo, a gente está pensando agora, Maria. E eu acho legal até vocês já dividirem essa resposta. O Thiago falou um pouco sobre a utilização da Embraer, que é uma empresa extremamente admirada, muito grande, muito importante do país. Mas provavelmente tem um RH de uma empresa familiar do interior do país que está ouvindo a gente pensando, putz, mas será que é para mim? Falou algoritmo, eu já fico meio assustado, não sei mexer com isso. Vocês acabam lidando também com um pouco desse público que não é nativo digital, de alguma forma, né, Mari? Então, conta para a gente um pouco também do que você enxerga desse mercado. Que, lógico, tem grandes aí que estão super engajadas nesse trabalho, mas tem algumas pequenas e familiares que estão bem interessadas nisso também, né? Super. E Tiago, que gostoso te ouvir, muito legal, fico muito feliz aí que a gente tá conseguindo ajudar. Olha, a gente hoje tem os maiores recrutadores do país, né? Uma grande parte das maiores empresas do país recrutam com a GUP, porque quando a gente entra, a gente aporta desde a vaga mais operacional até a vaga de média gerência, né? Até um pouco mais para cima, tudo dentro da GUP. Mas empresas que já contratam com algum volume recorrente, mesmo sendo pequenininha, familiar, por exemplo, contrato pelo menos 3 pessoas por mês, a gente já ajuda muito.
Mari, mas eu contrato menos de 3 pessoas por mês e de vez em quando. Aí talvez a gente não aporte tanto valor hoje, porque de repente você consegue fazer isso de forma mais informal. Porque Agora, você consegue, é suficiente você ir puxando, ver um currículo aqui, outro ali, você consegue ser o algoritmo nesse caso, né? você consegue ser o algoritmo, exatamente. E a gestão ela é mais simples. Agora, estou recrutando mais de 3 pessoas por mês. Gente, parece simples, já é muito complexo. Imagina receber currículos de diversas pessoas, infelizmente, nesse alto desemprego que a gente tem. Você posta uma vaga, por exemplo, no LinkedIn, chove currículos. Como é que você vai administrar? Imagina salvar todos esses currículos numa pastinha ali, do seu desktop. Você não vai conseguir fazer análise de dados. Aí a pessoa vai se inscrever numa outra vaga, você não sabe. Então, ali a gente já consegue ajudar muito. E assim, você que não é muito familiarizado com tecnologia, por isso que a gente existe. A nossa existência está em tornar a tecnologia simples. A inteligência artificial simples. É igual o Google, né? O Google tem uma inteligência artificial absurda ali atrás. Mas para nós, usuários, simples. Então, esse é o nosso objetivo, tornar simples o seu recrutamento. E complementando também, tá, Stefano? Eu acho que olhando para a parte de inteligência artificial, analytics que a gente tem, que está sendo muito bem pontuado aqui, eu acho que a gente pode olhar para o básico também de uma pessoa que está pensando em ter uma plataforma de recrutamento e seleção. É a experiência do usuário. A experiência do usuário, tanto da pessoa que está contratando, da empresa que está contratando a plataforma, até mesmo o candidato que vai entrar naquela plataforma para se candidatar, ele vai ter uma experiência boa, ele vai ter uma experiência, eu vou dizer assim, saudável no momento que ele está se candidatando. É uma plataforma intuitiva, é uma plataforma com visual clean, então fica muito mais simples da pessoa saber onde estão aquelas informações, o que de fato é relevante, que já mostra logo de cara para a gente, e aí sim, por trás ali no backstage, a gente tem todo o algoritmo trabalhando para trazer algumas informações a mais para a gente. Então, a Mari falou, acima de 3 contratações no mês, perfeito. Na Embraer, a gente tem vagas de volumes que a gente tem 10 mil candidatos, eu falo isso nas vagas de estágio. A gente tem vagas com 3 mil inscritos, que vagas de jovem aprendiz, aqui na região do Vale do Paraíba. E a gente tem as vagas sêniores, a gente tem vagas de engenharia, que é muito nichado, de software embarcado, por exemplo. Como que a gente vai achar essas pessoas que sabem lidar com um software de aeronave no Brasil? Se essa pessoa já não passou na Embraer, onde que essas novas pessoas estão? Então a gente consegue ter uma tratativa ali, claro, com a ajuda de divulgação das páginas de carreira, com um time de marketing e comunicação nos apoiando, mas a partir do momento que a gente tem uma plataforma clean, intuitiva para a pessoa se candidatar, isso facilita muito também para a gerência ali das vagas e dos candidatos que estão se candidatando. Pode ser, né, Mari, que 2 meses atrás eu fechei um processo seletivo, mas tinham 5 candidatos bons que não chegaram a ser contratados. No momento que eles se candidatam novamente, eu sei dessa informação, eu sei o histórico deles nas minhas vagas, até onde que eles foram nas etapas das minhas vagas, em que processo e quais testes eles realizaram, e tudo isso vai me dar um insumo para poder analisar. Puxa, será que eu preciso ficar fazendo 2 semanas de entrevistas, sendo que eu já tenho 5 perfis muito bons mapeados 2 meses atrás, que eu posso voltar a ter um contato? Então essa facilidade ajuda bastante, ter esse controle é muito importante. Legal. E é muito bom ver que realmente a tecnologia, ela ajuda e facilita a vida do RH, porque a gente sabe, né, isso até queria puxar a Mari para perguntar como é que ela enxerga isso, porque a gente sabe que culturalmente o RH, ela foi uma área ali que caminhou em passos mais lentos, né, como você mesmo falou no começo, em relação à tecnologia, ela ali caminhou em passos mais lentos do que outras áreas consideradas mais até competitivas. E eu queria que você desse, assim, o seu overview de como você enxergava o cenário antes da GUP, pré-GUP, e como que você enxerga o cenário hoje, né, do tecnologia e RH, como anda essa relação hoje aqui em 2021? Legal. Acho que a sua leitura é perfeita, assim, né? Por muito tempo, o RH ele ficou ali de escanteio, sendo visto como uma área super operacional, uma área mais burocrática. Quantas vezes a gente já não ouviu de forma pejorativa, vai lá para o RH. Alguém fica feliz quando ouve isso?
né? Olha que ruim, gente. É a cultura do feedback negativo, né, Mari? Receber Quero o te dar um e-mail do RH, o feedback. que eu fiz de errado? Passa no O que eu fiz RH. de errado? Passa no RH. Né? Até em filme a gente vê um negócio desse. E você deveria ficar feliz, né? Puxa, que legal, eu vou pro RH, eles vão me dar vários feedbacks bons, vão me dar ferramentas e tudo mais. Então, isso faz a gente refletir o perigo disso. Gente, além de ser a área que gerencia nós, pessoas, é a área que concentra um dos maiores custos das empresas, folha de pagamento. Então, hoje, está muito nítido, ainda mais que a pandemia deixou isso escancarado, o valor das pessoas, o valor do RH. Hoje, para mim, o RH é disparado o rockstar do momento. Já há uns 3, 4 anos, eram os CTOs, né, os CIOs, né, antigos CIOs, que aí vem essa transformação para CTO. Hoje é o RH. Hoje é o RH que está ali na ponta, tentando ver no meio da pandemia como que faz para conseguir manter engajamento alto, como é que faz para manter saúde mental, pautas que nem se discutiam um ano atrás, como é que faz para eu conseguir mensurar a produtividade, já que eu não vejo funcionário aqui da minha empresa presencialmente. São essas cabeças pensantes que estão fazendo as empresas continuarem crescendo, inovando em plena pandemia, numa transformação gigante de como trabalhar. Então, pessoas como o Thiago, pessoas RHs que estão aí curiosos, antenados, aprendendo junto, porque ainda tem muita pergunta sem resposta na área de RH, nessa transformação toda, mas que está estudando, está à frente, entendeu a força do Analytics, dos dados na nossa área de RH e da tecnologia como não inimigo, mas é para potencializar. Quando o Thiago dá esse depoimento e fala que agora ele consegue ser mais humano com as pessoas candidatas, do que antes, porque antes era impossível dar feedback, agora consegue dar feedback. Gente, isso é muito poderoso. Então, RHs que estão nos ouvindo, vocês têm uma oportunidade gigante. Todos os dias vem vice-presidente aqui, Mari, por favor, me indica RHs. Tá super quente esse mercado de bons profissionais de RH que tem essa cabeça de futuro, de tecnologia, porque são essas pessoas que vão transformar as empresas, sem dúvida nenhuma. Ô, Mari, e até já aproveitando, vamos até ir para o nosso próximo quadro, que é algo que a gente gosta bastante de falar, que a gente sabe que a vida do empreendedor não é fácil, mas a gente sabe que tem aquele dia que você olha e fala, putz, que legal isso que eu estou fazendo, que alegria isso que eu estou fazendo, e esse é o Alegria, Alegria. Então a gente queria puxar de você exatamente isso, um dia, um momento aí que você falou e você sentou e falou, nossa, olha onde a gente chegou, tanto você quanto sua sócia falaram assim, nossa, olha que tipo de pessoas a gente está influenciando, olha a diferença que a Gup está fazendo no mercado. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Tem alguns marcos nesses 6 anos. Acho que o primeiro marco foi a primeira matéria de PR que saiu na mídia. Eu lembro até hoje, foi 2017, na Exame. Ninguém conhecia sobre a Gup. E teve uma jornalista que se interessou pela nossa história e fez uma matéria gigante. Nessa época, a gente tinha 20 pessoas na startup. Stefano, a gente colocou até desenvolvedor para atender telefone. Chovia a gente ligando para saber. Esse dia, a gente fez assim, caramba, as pessoas estão querendo realmente falar com a gente, que legal. Teve um segundo marco, que foi um evento gigantesco que a gente fez, que é o HR for Results, em 2019, foi antes da pandemia, para 2.000 pessoas. Em 2020, a gente ia fazer, 2 meses depois, todo mundo foi para Rome, para 5.000 pessoas presenciais, mas eu lembro que lá no 2019, a gente chegou 2.000 profissionais de RHs, 2 dias inteiros com a gente para aprender sobre o futuro do trabalho. Aquele dia também eu fiquei assim, uou, de arrepiar. Estou falando de futuro do trabalho para um monte de RH, sensacional. Um monte de RH e gente sede por conhecimento, coisas novas. E quando continua me dando alegria, é quando eu vejo depoimentos ou de candidatos ou de clientes super satisfeitos, felizes. Bom, o que o Thiago fez aqui de dar o relato, isso me arrepia. E a gente não acostuma assim com isso. Hoje a gente tem mais de 20 milhões de usuários. É gente pra caramba. A gente está falando de praticamente 20% da população economicamente ativa do Brasil. E mesmo assim, quando a gente vê esses depoimentos, é alegria, é o combustível para continuar melhorando. Muito legal, Mari. E a gente falou agora, né, do combustível aí para continuar melhorando, né, das flores, mas também a gente sabe que tem muitos espinhos, né, aí
no caminho, principalmente aqui no Brasil. E essa é a hora, agora é a hora da verdade, a gente sempre brinca, é a hora do aprendizado também, que as pessoas vão poder aprender aí com alguma coisa que não deu tão certo aí na jornada da GUP, ou fugir um pouquinho aí das expectativas de vocês. Então, Mário, o que não era amor na jornada da GUP, mas acabou sendo uma cilada, uma ciladinha? Ah, tem tanta coisa, gente, porque a história... É a parte que mais rende, eu amo, é a parte que mais rende. Porque o que a gente mostra na mídia são as coisas que dão certo, né? E a gente não pode achar que empreendedorismo é isso. Não é, tem muita coisa que dá errado. Vou contar algumas, vocês vão me parando, mas vou contar das maiores, assim. Captação de investimento. Sempre é um grande desafio para qualquer empreendedor. Quando a gente começou a GUP, esse termo HR Tech, ele era inexistente, não tinha. A gente tinha alguns players de RH maiores e a gente foi uma das primeiras startups, se não a primeira startup. A primeira, com certeza, falar de inteligência artificial no recrutamento. Então, quando a gente foi buscar investimento, eu lembro até hoje, os fundos falavam assim, mas eu não conheço essa tese. Qual que é o tamanho do mercado? Porque do mercado de fintech, de marketing, já era muito mais falado, né? E era um não problema difícil. ali atrás também, né, Mari? A gente Não ouviu problema. falar sobre esse não problema, assim... Quero, mas não quero por dinheiro. Então, não era o termo, assim, não era sexy. Não, até hoje não é um mercado super quente, por mais que nunca teve tanto investimento em WorkTechs como está tendo agora. Teve todos os recordes quebrados nesse primeiro Q1 e Q2 de 2021. Mas ainda assim, chama mais atenção os fundos, outras áreas. Então, captação sempre foi um perrengue. Aí, dentro do que não deu certo, eu nunca tinha feito rodada de investimento na vida. Então, fui aprender, fui estudar, falar para empreendedores que já tinham feito isso. E eu não fiz bem minha lição de casa no meu primeiro investimento. Ou seja, a lição de casa vai entender quem realmente vai ser esse sócio investidor. Quem que já investiu e deu errado, quem que investiu que deu certo. E a gente estava tanto precisando de dinheiro que eu fiz essa lição de casa. O que aconteceu? Gastamos qualquer negócio ali de cara. Então, a gente gastou mais de 6 meses ali em vai e volta de termos de investimento, até que no final, quando a gente recebeu o primeiro contrato, eu falei, putz, a gente vai perder a governança, daqui tá tudo errado, não sei o quê. Só que quando a gente olhou o caixa da GUP, tinha dinheiro para mais 2 meses. E aí, pega o investimento do investidor que está querendo que se assine logo, ou vamos, talvez, arriscar alguma coisa para quebrar? E aí, foi uma das coisas mais difíceis que a gente fez. A gente deu um não para esse investidor, precisando muito desse dinheiro. Aí, chamamos os fundadores, a importância de ter bons fundadores. Na dor, é sempre bom. Primeira lição aí para o founder, né? Pro na founder dor e na coisa boa. E aí a gente se juntou e falou assim, vamos ficar 6 meses sem ganhar dinheiro, pegar as nossas poupanças, reinvestir o que sobrou aqui dentro da GUP para não deixar de pagar os salários, para procurar um bom sócio. Gente, foi a melhor coisa que a gente fez. Então, fechar com bons investidores que ajudem vocês é a melhor coisa que tem. Tanto que depois a gente foi tão criativa ali para tentar tirar receita de onde não tinha, para não quebrar a GUP, que quando veio o investimento, a gente ficou mais de 6 meses sem precisar do investimento, porque o negócio nesse ano cresceu 10 vezes. Mas assim, foi quase que a gente quebrou. E a importância de ter pessoas, founders, empreendedores, ou qualquer área que você esteja na sua frente para te dar bons conselhos também. Porque se não tivesse tido empreendedores na época que falou assim, Mari, peguem bons investidores, não aceitem esse contrato que vai dar problema lá na frente, talvez a gente não estaria aqui conversando com vocês. Coisa boa que apareceu no seu caminho aí. Ou estaria também, né, Mari, perdendo um pouco ali dos valores, né? Totalmente. Do que vocês criaram a GUP, né? O motivo principal para ter a GUP. Totalmente. Gente, tem muito isso. Tem ótimos investidores no Brasil. O ecossistema empreendedor está super crescendo. Tem gente que está fazendo saídas, voltando como investidor anjo. Eu agora estou investindo como anjo, por exemplo. Isso é muito legal para o ecossistema. Mas, infelizmente, ainda tem investidores que são ruins. Então, tem que realmente escolher esse investidor como se fosse realmente seu sócio, que ele será, para tomar cuidado com isso. Sensacional. E, Thiago, olhando aí para a jornada do RH, o que não é amor é cilada na jornada do RH, que quer ser mais tecnológico, quer ser mais diverso, mas ao mesmo tempo tem que lidar com 1 bilhão de outras prioridades. O que não é amor é cilada nessa jornada aí?
Olha, uma cilada é quando a gente recebe um pedido, uma demanda, e aí quando a gente vai atrás dessa demanda, a gente tenta achar ali no mercado como poder entregar a pessoa para aquele demandante, e aí a gente recebe informação que não era o que a pessoa esperava, que ela queria outro perfil, aí mudou as competências, mudou os requisitos, isso é uma cilada que a gente encontra no dia a dia do RH, e a gente precisa ter aquele jogo de cintura para a gente conversando. Então, olha, você não conseguiu passar, né, as informações de uma forma interessante para a gente conseguir achar as pessoas no mercado. A gente vai precisar de um SLA, né, um prazo um pouquinho maior ali para a gente encontrar novas pessoas. E esse tempo, né, esse retrabalho é sempre uma cilada em qualquer Sim. âmbito profissional que a gente tem. Então esse retrabalho da gente voltar a avaliar outras pessoas, porque lá atrás o primeiro alinhamento, né, uma primeira conversa não foi o ideal, então faz a conexão com a Mari, a lição de casa, né, de achar ali um fundador, um investimento, né, um investidor, é a mesma coisa da gente ter um alinhamento com um líder, né, que está precisando de uma pessoa. Se a gente fizer tudo às pressas, na correria do dia a dia, a gente não vai conseguir entregar algo legal, a gente não vai conseguir ter aquela percepção de, "Thiago, RH, precisamos de uma pessoa daqui uma semana para integrar no time". Em uma semana, eu não vou conseguir avaliar diversidade, eu não vou conseguir olhar para inclusão e equidade, eu não vou conseguir olhar se a pessoa ela tem as competências de soft skills que a gente quer trazer para o mundo da Embraer. Então, quando a gente tem esse prazo mais curto, esse retrabalho de não conseguir dar as atenções necessárias no processo seletivo, isso é uma cilada no dia a dia. Então é importante a gente ter um bom alinhamento, uma boa conversa inicial. É interessante a gente entender o que aquela área estrategicamente quer para entregar para a companhia como um todo. Então, aquele líder, ele quer uma pessoa para fazer a gestão de um sistema XPTO. Ele vai querer uma pessoa que tenha conhecimento naquele sistema, ou ele quer ter uma pessoa que faça uma boa gestão do conhecimento dentro do time daquela área, para que aquele sistema, mesmo que aquela pessoa mude de área, né, ela vá para uma outra área da empresa, ela seja promovida, ou até mesmo a gente tem um turnover, né, acontece turnover, a gente está num ritmo alucinado no mercado de trabalho, então a gente precisa entender todos esses pontos, ter calma ali na avaliação, olhar para os perfis a o com olhar A para atenção aqueles perfis, merecida, né, atenção Thiago? merecida, É exato. isso. Até porque senão a tecnologia não vai adiantar nada, né? Se você Exato. não ter esse alinhamento prévio usar a tecnologia, vai ser só mais um ingrediente aí. Sim. Isso. Ô, Mari, deixa eu te fazer uma pergunta, é uma curiosidade, tá? A gente está aí com um dos nossos maiores projetos do ano, que é o Anshan Arena, que é uma competição de startups que a Anshan realiza desde 2017. E é o momento em que as startups se inscrevem e aí os executivos acabam, eles avaliam essas startups, dão seus feedbacks, enfim, realmente para que ela possa reinventar alguma coisa que precisa ser reinventada, pegar uma dica ou outra e aplicar dentro da estrutura. E um dos feedbacks que uma jurada deu para uma startup, que envolvia também algoritmos, mas era mais voltada a essa parte de identificação de perfis, a provocação que ela fez foi sobre o algoritmo ficar viciado de alguma maneira. O algoritmo também acabar influenciando de uma forma para a não diversidade. Minha cabeça ficou até meio travada quando ela falou sobre isso, porque eu falei, meu Deus, mas será que é realmente assim? E qual que é o diferencial de vocês? Muito provavelmente vocês já estão preparados para isso, mas qual é o diferencial de vocês nessa questão tecnológica? E, ó, é 100% curiosidade, porque eu não domino nada, mas é mais por curiosidade de entender o quão seguro é esse processo também, né? Gente, isso é super crítico. Muito legal você trazer isso, porque às vezes a gente fala assim, usa inteligência artificial, e acha que por isso vai rodar super bem, sem vieses. Não.
Tem até um case da Amazon que usava inteligência artificial no recrutamento deles, e eles estavam contratando mais homens do que mulheres. Por quê? Porque a inteligência artificial, o conceito é ela aprender com a ação. Então, ela aprendia que mais homens estavam sendo contratados. Ela vai Então, espelhar o que está puxava... acontecendo. Perfeito. E aqui no Brasil, pior. Por quê? A nossa palavra, o final da palavra tem desenvolvedor, desenvolvedora. Então, ela pode criar ainda mais vieses. A gente tem uma área aqui dentro que a gente estruturou toda uma metodologia e um conceito de ética by design para a gente garantir que a gente não tem esses tipos de vieses. Então, a gente roda de tempos em tempos diversos testes para entender se a gente está tendo qualquer tipo de discriminação, para a gente ficar sempre balizando. Não podemos esquecer que algoritmos são construídos por homens e mulheres, seres humanos, que se tiverem preconceitos e vieses, isso vai ser colocado nos algoritmos. Então, é algo que a gente se preocupa muito e tem que se preocupar mesmo, viu, Stefano? Porque é algo, independente se for da área de RH ou não, algo super perigoso. Pode ser, né? Pode Ao ser invés de ajudar... das contas, né? Exato. Então, tem que ser muito bem feitinho para que realmente ajude, né? Sensacional, gente. Bom, acho que com essa aí, acho que a gente pode finalizar o nosso papo. Queria muito agradecer a presença da Mari e do Thiago aí. Acho que foi uma conversa muito interessante, muito legal a gente se aprofundar no case da GUP e inclusive, ver a utilização dela na prática. Muito legal esse casar realmente a Mari, que é a nossa apaixonada aí da solução e que está revolucionando o mercado, com o Thiago, que já utiliza também da solução. Então, a gente conseguiu ver muito na prática. Mari, parabéns demais pelo que vocês estão fazendo no mercado, por mais mentes que estão à frente disso, pensando isso não como um não problema, e sim como algo que precisa e deve ser mudado aí pela sociedade. Com certeza. Super obrigada, gente. Tiago, que prazer te conhecer. Stefano, Isa, muito legal. Estou aqui representando um time de mais de 320 pessoas que são enlouquecidas para melhorar a empregabilidade do nosso país. E como eu costumo dizer aqui dentro, só estamos começando. Vem muita novidade aí pela frente. É muito bom ouvir isso, que é uma área que precisa realmente de bastante mudança aí, principalmente aqui no Brasil. Conte com a gente. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, prazer também, Mari, prazer, Isa, prazer, Stefano, obrigado aí por receber. Ouvir um pouquinho da nossa voz da área de recursos humanos, porque é uma área fascinante, como eu disse no começo, e a gente está aqui para fazer ela crescer cada vez mais. Bom, temos um case, Isa, Câmara. Temos um case aí muito bacana, saber como a tecnologia aí trabalha a favor das pessoas também, né, ironicamente. Muita gente fala que vai substituir, que vai ali acabar com o humano, mas é o contrário, né? Ela acaba vindo aí para somar, e é muito legal ver aí o que a GUP está fazendo. Sim, e o que a gente ouve, inclusive, é que a tecnologia vem para que o humano faça coisas que o humano deve fazer. O resto a gente deixa para a máquina mesmo, né? Deixa para o algoritmo. Bom, se você gostou desse episódio, manda ele para alguém que você acha que é legal ouvir, para conhecer um pouco mais sobre o case da GUP. E até reforçando com você, a gente tá aqui sempre às terças com um episódio grandão, esse episódio que você assistiu agora, porque dá para utilizar num dia que tá com a pia, com a louça mais cheia. E às quintas-feiras com o episódio bônus, que é mais rapidinho, que é para uma ida até a padaria, ou quando você tá um pouco mais corrido ali. E aí você consegue ouvir um pouco do que a gente discutiu no episódio de uma maneira mais prática. Não esqueçam de dar o follow aqui no nosso podcast para vocês não perderem episódios. E acessem nosso site, anshan.com.br, para entender um pouco mais sobre essa Câmara de Comércio que cada dia mais trabalha por um Brasil melhor e trabalha para continuar trazendo os principais pontos para a tomada de decisão dos executivos brasileiros. É isso, e também lá no nosso site, além dos conteúdos, né, você vai poder se tornar uma associada da Anshan e fazer parte aí das empresas que estão tentando mudar o ecossistema brasileiro, deixar ele um pouquinho mais competitivo. Segue a gente também nas redes sociais, é só buscar por Anshan Brasil em todas elas. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. E vocês que nos escutaram até aqui, a gente também quer saber sua opinião. Mande sua sugestão, sua dúvida e até sua reclamação ou um elogio também, quem sabe, para podcast@anchanbrasil.com.br. Eu sou a Isabela Câmara. Eu sou Stefano Venturato. E a gente se encontra no próximo case. Tchau! Tchau! Esse episódio foi idealizado pela Anshan Brasil,
com Guilherme Domingues na edição e captação, Vinícius Roque, Victoria Ferrari, Nicole Dias, Camila Zarzuri e Herbert Barlow na produção. Vai dar um Sim, trabalhinho tipo, na edição? Vai dar um trabalhinho na edição, Gui. A gente se desculpa Aqui. desde já.